Olá pessoal, na nossa terceira videoaula iremos falar sobre normalização das referências bibliográficas, que se encontra no Manual de Normalização, na página 45. Então, hoje, toda vez que tivermos fazendo alguma citação de algum autor, obrigatoriamente deveremos também fazer a referência bibliográfica da citação contida no texto. A referência bibliográfica, ela é a forma detalhada que temos de conhecer de onde aquela obra foi retirada. Nós temos várias formas de se fazer referência bibliográfica, tá? Então, começando, nós iremos falar um pouquinho para vocês sobre livros e folhetos, tá? Então, toda vez que eu estiver fazendo uma referência bibliográfica de um livro, obrigatoriamente eu devo colocar inicialmente em caixa alta o sobrenome do autor, o título do livro em negrito e o subtítulo normal, a edição do livro, o local da publicação, no caso a cidade, a editora, a data de publicação, o número de página e o volume, caso houver. Então, quando eu tenho um único autor, eu posso fazer a referência da seguinte forma. Eu coloco o sobrenome do autor e, em seguida, os restantes dos nomes dos autores. Posso colocar somente a primeira letra de cada antinome ou nome. Em seguida, eu coloco o título. Como aqui eu não tenho título e subtítulo, eu coloco simplesmente em caixa normal, sem negrito, sem itálico, sem nada. E em seguida eu coloco a edição do livro, no caso aqui, segunda edição. Local de publicação, Belo Horizonte. Editora, independente. Data de publicação, 1997. Número de página, 287 páginas e volume 1. Quando estivermos fazendo referência com mais de um autor, no caso aqui o exemplo ele mostra até três autores, eu coloco o sobrenome dos meus autores separado por ponto e vírgula. Ó. Então eu tenho o Leninger e o Nelson e o Cox. Todos eles separados por ponto e vírgula. Nós temos o nome do livro, em negrito, a edição, a editora, o local de publicação, editora, ano e número de página. Nesse caso, esse livro não possui volume, então não é obrigatório a colocação do volume. Quando temos mais de 3 autores, para que a referência bibliográfica não fique muito extensa, podemos colocar o sobrenome do primeiro autor e usar a palavrinha etial, como demonstrado no vídeo falado sobre citação bibliográfica. E aí colocamos o título do livro em negrito e o subtítulo normal, a edição, o local, São Paulo, a editora, o número, o ano, a data da publicação e o número de página. A expressão etial, ela deve vir obrigatoriamente em itálico. Então, gente, é assim que colocamos referências bibliográficas referente a livros, tá? Se vocês observarem, nós temos também a forma de referenciar dicionários e enciclopédia. Observando, é muito parecido com a forma de se fazer referência de um livro. Então vamos ver o exemplo? Então nós temos um exemplo, ó, o sobrenome do autor e os antinomes, né? O título do livro em negrito e o subtítulo normal. A edição, o local, a editora, o ano de publicação e o número de página. Então, toda vez que quisermos fazer referência bibliográfica de dicionários e enciclopédia, nós temos o exemplo aqui.
Lembrando, gente, que não é obrigatório decorar isso. O importante é que vocês saibam localizar e utilizar o manual de normalização quando for necessário fazer alguma referência bibliográfica. Nós temos referências também de normas técnicas, né, que pode ocorrer quando vocês tiverem que fazer alguma demonstração de alguma norma da ABNT, né? Então aqui é o seguinte, nós temos um exemplo, ó. Nós colocamos o órgão normatizador, nós colocamos o número da norma em negrito, o título dela, né? E o local e o ano, tá? Então toda vez que precisarem recorrer a normas técnicas, podem vir até o manual de normalização e procurar a forma com que eu devo colocar dentro das minhas referências bibliográficas. Dando sequência, nós temos ainda exemplo de patentes, né? Onde aqui nós temos o exemplo de como colocar a referência de uma patente, tá? Isso acontece algumas vezes, isso pode ocorrer quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês. Nós temos de tese, dissertação, monografia e memorial. Então, quando eu for buscar informações de uma tese de dissertação, uma monografia, né, de algum colega, eu devo colocar a referência bibliográfica da seguinte forma. Eu coloco o nome do autor, o título, o subtítulo, o ano da apresentação, o número de folhas, a categoria da área de concentração, o nome da faculdade, o nome da universidade, cidade e ano da defesa. Então vamos ver o exemplo? Ó, eu coloco o sobrenome do Gomes, né? Gomes e os outros antinomes. Eu coloco o título, tá? Então como só tem o título, eu coloco em negrito, não tem subtítulo. Eu coloco o ano da apresentação, o número de folhas dessa dissertação e ainda eu coloco qualquer categoria, que é dissertação em mestrado em ciências da reabilitação. Eu coloco qual que é a faculdade, né? Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional e o nome da universidade, Universidade Federal de Minas Gerais. Coloco a cidade e o ano da defesa, ok? Então, caso queiram visualizar, a seguir nós temos outros exemplos. Temos também a forma de fazer referência bibliográfica de congressos, conferências, encontros, seminários, workshops e outros eventos científicos. Então, a forma de se fazer referência é colocando o nome do evento, a numeração, caso ocorra, o ano, local de realização, no caso a cidade, o título do trabalho, o subtítulo da publicação, o local da publicação, editora, data de publicação, número de páginas e ou volume, este, no caso, opcional, caso ele ocorra. E aí, a seguir, nós temos exemplos de como fazer isso. Nós temos, a seguir, várias formas de se fazer referência bibliográfica, como, por exemplo, de documentos jurídicos, de leis e decretos, de pareceres. Esses três últimos, eles são mais focados na área do direito, tá? Então, pouco aparecerá para vocês. Nós temos ainda portarias, resoluções, deliberações. Então, basta acompanhar o manual de normalização e procurar fazer de acordo com o que é sugerido. E se vocês observarem, todas essas sequências aqui, elas possuem um exemplo, né, mostrando como é que faz a referência bibliográfica. Nós temos como fazer referência de partes de publicação, de capítulos de livro, né? Então eu não vou entrar em detalhe aprofundado em todas essas formas, mas eu acho que só ter mostrado alguns aqui, vocês já vão ter ideia de como fazer a de vocês. Outros que é muito comum aparecer são trabalhos apresentados em congressos, conferências, simpósios, workshops, jornadas, encontros e outros eventos científicos. E aí eu coloco da seguinte forma, ó, o autor trabalhado, né, o título do trabalho, eu coloco o nome do congresso, ó, Encontro Nacional de Economia, né, o número 15, qual que é o ano, eu coloco o local da realização
e o título da publicação, anais de congresso, né? O local onde foi aconteceu essa publicação, a editora, o ano e a página. Eu coloco a página inicial e a página final, onde ele aparece dentro daquela produção, né? Porque dentro de um trabalho de congresso, conferência ou simpósio, vocês irão observar que são publicados diversos trabalhos. Então eu devo colocar esse trabalho que eu quero exclusivamente utilizar em qual página que ele se encontra. Então, no caso aqui, ele se encontra da página 157 à página 175. Nós temos ainda verbetes de enciclopédia, verbetes de dicionário, nós temos publicação em periódico, isso é muito comum de ocorrer, né? Então, eu vou dar mais destaque a essa aqui, ó. Então, eu coloco título de periódico, local da publicação, editora, ano do primeiro e último volume e periodicidade. Então, no exemplo, eu tenho, ó, educação, o local São Paulo, a editora Sindicato Estabelecimento de Ensino Estado de São Paulo, o ano, o ano de primeiro e último, então o local onde aparece aquele artigo, né? E a periodicidade quer dizer que ele é mensal. Então isso é quando acontece, quando é um periódico, de uma revista, né? Que é muito comum. Nós temos aqui, ó, fascículos, artigos de revistas e periódicos, ó, que já é um pouco mais diferente. Então eu coloco o autor do artigo, o título do artigo, o título da revista, o local de publicação, número do volume, número do fascículo, páginas inicial e final e mês e ano. Então, gente, é muito importante que vocês saibam utilizar e colocar as referências bibliográficas. Essas referências bibliográficas, elas podem ser colocadas de duas formas, ou em ordem alfabética, ou na ordem com que a sua respectiva citação aparece ao longo do seu texto. Eu, no meu modo de ver, eu prefiro colocar em ordem alfabética, pois eu acho que fica mais organizado o trabalho. Nós temos ainda, ó, referências com notas especiais, atas, bulas de remédio, entrevistas, né, em rádio, televisão. Então basta vocês olharem os exemplos, tá? E tentarem transcrever isso para o trabalho de vocês. Caso haja alguma dúvida, entre em contato por meio das diversas ferramentas, fórum, e-mail, chat, que eu estarei à disposição para detalhar de forma mais interessante a utilização dessas referências bibliográficas. Abraço e até a próxima aula.